Olá, me chamo Maria Clara Pereira dos Santos e vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado O Gerenciamento Estético do Envelhecimento da Face com o uso dos fios de polidioxanona, sendo uma revisão de literatura narrativa orientada pela professora doutora Mônica Dourado. O envelhecimento facial é um processo fisiológico e multifatorial, caracterizado pela perda de colágeno, de elastina e de volume facial, o que vai resultar em uma maior flacidez da pele e no aumento das rugas. A busca por tratamentos minimamente invasivos tem crescido no mercado, visando retardar os efeitos do envelhecimento facial. Com isso, os fios de PDO eles foram introduzidos em 2011 na Coreia como material de rejuvenescimento facial. Esses fios de PDO eles vão promover um efeito mecânico imediato, que seria elevação e sustentação, e um efeito biológico tardio, que seria a neocolagênese, a formação de colágeno de forma concêntrica ao redor do fio. Esse fio de PDO ele é composto pela polidioxanona, que é um material biocompatível e completamente reabsorvível. E a polidioxanona, quando utilizada como fio de PDO, ela é um fio fino de sutura inserido sobre a pele, promovendo o efeito de sustentação imediata. Observamos que o uso dos fios de PDO representa um avanço seguro e eficaz no gerenciamento estético do envelhecimento facial, com resultados progressivos e naturais. A metodologia utilizada nesse artigo foi uma revisão de literatura, utilizamos artigos de 15 anos e utilizamos as bases de dados periódico CAPES, PubMed e Cielo. Os artigos selecionados foram os artigos online, os artigos de acesso gratuito e texto completo que abordassem a aplicabilidade dos fios de PDO no manejo estético do envelhecimento facial. Utilizamos os descritores 6 como a polidioxanona, lifting, rejuvenescimento facial, envelhecimento facial, face e fio de sutura absorvíveis. Os artigos incluídos foram os estudos clínicos prospectivos e retrospectivos, que avaliaram o uso dos fios de PDO no processo de envelhecimento e resultados do rejuvenescimento facial. Também foram incluídos artigos que associassem o gerenciamento estético da face com o sistema muscular aponeurótico facial, revisões sistemáticas e estudos em vivos. Os artigos excluídos foram os artigos que abordassem técnicas abertas ou suspensão simultânea de fios farpados em estruturas profundas e publicações com idioma diferente do inglês ou português. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão de literatura acerca da aplicação dos fios de PDO no gerenciamento do envelhecimento da pele, proporcionando resultado satisfatório e seguro para o rejuvenescimento da pele. O envelhecimento facial é um processo fisiológico multifatorial que vai ser caracterizado pela perda de volume. Essa perda de volume facial vai gerar um afinamento da epiderme e uma diminuição da produção de colágeno. Tudo isso vai resultar em uma pele com menor elasticidade. E, clinicamente, a gente consegue observar o enrugamento e a formação das linhas dinâmicas. Avaliando o envelhecimento facial histologicamente, a gente consegue observar o declínio das fibras colágenas, o que compromete a integridade estrutural da derme. Com isso, notamos que há uma diminuição na produção do colágeno tipo 1 e 3, que vai resultar em uma diminuição da estrutura dérmica e na capacidade de sustentação da pele, e por outro lado, também uma diminuição das atividades do fibroblasto e uma maior vascularização cutânea, o que vai diminuir a nutrição tecidual, resultando em uma pele fina, seca e propensa à formação de rítides. O envelhecimento facial também vai afetar o sistema muscular aponeurótico superficial, já que o sistema muscular aponeurótico superficial ele é descrito como uma rede fibrosa e contínua e também organizada que vai conectar os músculos faciais à derme. O SMILE ele vai sofrer um afrouxamento, um alongamento das suas fibras, reduzindo a eficiência da tração muscular e contribuindo para a flacidez tecidual. O envelhecimento facial também vai afetar o SMILE no sentido ósseo, então pode acontecer uma perda óssea, uma degradação do colágeno e uma redistribuição de gordura, o que vai caracterizar o processo tridimensional do envelhecimento. O sistema muscular aponeurótico superficial ele já foi descrito, como eu disse anteriormente, como uma rede fibrosa contínua e organizada que vai conectar os músculos faciais à derme. E com isso ele tem uma função primordial de permitir a contração muscular facial coordenada para produzir as expressões faciais. Nesse caso, ele é composto por células de gordura, colágeno, fibras elásticas que vão formar uma estrutura tridimensional, que se estende da galha aponeurótica ao músculo platisma. E nesse caso, o conhecimento do SMILE está relacionado a estruturas que vão envolver espaços de acesso cirúrgicos que são utilizados no lifting facial. Tudo isso refletindo nas suas funções de transmitir, distribuir e amplificar a atividade dos músculos faciais.
O efeito de sustentação dos fios faciais está diretamente relacionado à sua interação com o esmalte, já que o plano de seção dos fios ele deve considerar a profundidade e a espessura do esmalte. A tração exercida pelos fios promove o reposicionamento das estruturas faciais profundas, resultando em um efeito de elevação mais duradouro e natural. Mas, quando ele é inserido de forma subcutânea, produz resultados menos estáveis e de curta duração, já que o esmalte ele permanece inalterado. A gente nota que a presença dos fios ela estimula uma resposta biológica local, como a neocolagênese e a reorganização das fibras elásticas, o que contribui para uma melhora progressiva na firmeza e na qualidade da pele. Bom, 5 tipos morfológicos de esmalte eles foram descritos recentemente, demonstrando uma morfologia específica para diferentes áreas faciais, baseando-se na disposição dos septos fibrosos e variações regionais, o que também vai variar entre os gêneros. Essa classificação ela demonstra que as abordagens estéticas e cirúrgicas específicas da região elas devem respeitar o arranjo em camadas do tecido molefacial para que a gente obtenha melhores resultados estéticos. Entre os tipos morfológicos faciais, temos o tipo 1. O tipo 1 se estende da região pré-parotidial, lateral à prega nasolabial e feixes individuais de músculos mímicos. O tipo 2 corresponde à região do queixo e lábio medial à prega nasolabial, que vão conectar os feixes do músculo orbicular da boca à derme perioral. O tipo 3 corresponde à região da pálpebra, sendo uma região mais fina e delicada, com fibras mais verticais e menos organizadas que os tipo 1 e 2. O tipo 4 corresponde à região temporal e parotidial, localizado nas regiões temporais e parotídea com uma estrutura mais complexa e irregular. O tipo 5 corresponde à região cervical, sendo a região de septo fibroso profundo, superficial e comissural, que interagem com o músculo platisma e com a pele. No que diz respeito à estrutura físico-química do fio de PDO. A polidioxonona é um monofilamento sintético absorvível preparado a partir do poliéster, sendo um polímero monofilamentar sintético, não alergênico, não biogênico e biocompatível. O fio de PDO ele é composto pelo canhão, pela cânula que vai abrigar o fio, pela esponja de fixação que prende o fio e pelo fio propriamente dito. Os fios de PDO eles podem ser divididos em 3 tipos, como liso, espiralado e espiculado. O fio liso ele tem um efeito principal de firmação. Seu efeito principal é o efeito firmador, promovendo uma biorrevitalização dos tecidos, o efeito de tração imediata. No entanto, ele tem uma absorção mais lenta e ele é mais indicado para tratamento de sulcos e rugas profundas. Por ter um efeito firmador, ele vai regenerar o tecido, trazer uma maior qualidade, um maior volume e maior elasticidade da pele, e tudo isso por conta da característica de formar colágeno ao redor do fio. O fio espiralado ele vai trazer volume adicional em áreas onde houve perda de volume, porque eles são confeccionados a partir de um monofilamento torcido ou de múltiplos monofilamentos trançados. Eles vão levar também à produção de colágeno desorganizado. Ele vai promover uma maior tensão quando comparado aos fios lisos monofilamentares e ele é indicado para elevar os tecidos. O fio parpado ele vai apresentar pontas unidirecionais, bidirecionais ou multidirecionais, e elas podem ser 4D ou 6D, o que mostra que o fio tem 4 ou 6 lados, ou seja, ele atua em 360 graus na derme, o que vai aumentar a tração que o fio terá no tecido. Com isso, ele vai ter uma melhor fixação aos tecidos e uma melhor flacidez e o contorno da face, o que representa o fato também de ele não precisar ser suspenso em estrutura anatômica profunda, como a face temporal profunda e o periósteo, o que vai diminuir a morbidade desse procedimento. Seleção dos pacientes. São pacientes com sinais leves de envelhecimento, homens ou mulheres entre os 40 e 50 anos de idade. No entanto, pacientes que têm sobrepeso, flacidez cutânea grave, pele grossa, não são aqueles melhores candidatos para o procedimento de lifting com fios. Geralmente são pacientes com envelhecimento leve a moderado e paciente que clinicamente vai apresentar linhas de marionete, sulco nasolabial visível e uma perda de definição da borda mandibular.
E como todo procedimento, esse também apresenta algumas complicações e algumas queixas, como recidiva da ptose, inchaço, extrusão do fio, alterações na expressão facial, ondulações na pele e hematomas. Em casos mais graves, pode haver a lesão do nervo facial, que ocorre especialmente devido à inserção incorreta ou manipulação inadequada dos planos anatômicos. É uma complicação rara, mas ela pode ser evitada a partir do momento em que o cirurgião dentista ele conhece sobre a anatomia facial, a anatomia do sistema estomatognático. No que diz respeito aos mecanismos de degradação, Ion e colaboradores em 2009 e 2019, ele relatou por meio de um estudo em vivo em suínos as alterações residuais ao longo do tempo após a inserção do fio de PDO. 4 semanas após a inserção do fio, a gente consegue observar a presença da forma física do fio e a formação de fibras de colágeno fina ao redor do fio. 12 semanas após a inserção do fio, a gente notou a formação de uma ponte fibrosa, caracterizando a presença de fibras colágenas mais grossas. 48 semanas após o fio, a gente consegue observar na primeira imagem a forma do fio, ela some, é difícil de identificar, e a presença de fibras finas de colágeno. Em alguns casos, pode haver a formação de um granuloma de corpo estranho, como representado na segunda imagem, mas é raro. E como considerações finais, a gente consegue observar que os fios de PDO eles são uma alternativa eficaz e segura e minimamente invasiva para o manejo estético do envelhecimento facial, e a aplicação correta, respeitando os planos anatômicos e a camada do sistema muscular paneurótico superficial, ela é essencial para a manutenção e durabilidade dos resultados. No entanto, há ainda necessidade de mais estudos clínicos controlados e de longo prazo para consolidar a durabilidade dos estudos e interações com outras terapias de rejuvenescimento facial. Aqui estão as minhas referências. E obrigada.